Ninguém nunca lhe disse para não brincar com a comida? Gritei para Emmett. Ah, oi, Edward, gritou ele de volta, sorrindo e acenando para mim. O urso se aproveitou da distração de Emmett para golpear o peito dele, com a pata pesada. As garras afiadas rasgaram sua camisa e arranharam sua pele, feito facas, arranhando o aço. O urso rugiu ao ouvir o som agudo. Ah, droga, foi Rose que me deu essa camisa. Emmett rugiu de volta para o animal furioso. Suspirei e me senti um pedregulho próximo. Aquilo poderia levar um tempo. Mas Emmett já estava quase terminando. Ele deixou que o urso tentasse arrancar sua cabeça com outro movimento brusco da pata e riu quando o golpe errou o alvo e fez o animal cambalear para trás. O urso rugiu outra vez e Emmett rugiu de volta em meio às risadas. Em seguida, se jogou sobre o animal, que era um palmo mais alto que ele quando ficava de pé sobre as patas traseiras. Os dois caíram no chão, embolados, levando o abeto maduro com eles. Os rosnados do urso foram interrompidos por um gorgolejo. Alguns minutos depois, Emmett foi correndo até onde eu esperava por ele. Sua camisa estava destruída, esfarrapada e ensanguentada, grudenta por causa da seiva e coberta de pelos. Seu cabelo escuro e ondulado não estava em condições muito melhores. Ele exibia um sorriso enorme. Esse era forte. Quase senti quando ele fez garras em mim. Você parece uma criança, Emmett. Ele olhou para minha camisa de botão branca, lisa e impecável. Não conseguiu alcançar aquele leão da montanha no fim das contas? Claro que consegui, mas não me alimento feito um selvagem. Emmett soltou uma de suas risadas estrondosas. Eu preferiria que eles fossem mais fortes. Seria mais divertido. Ninguém disse que você tem que lutar com comida. Mas com quem eu vou lutar então? Você e Alice trapaceiam. Rose nunca quer despentear o cabelo. E Esme fica chateada quando Jasper e eu brigamos de verdade. A vida é difícil para todo mundo, não é mesmo? Emmett sorriu para mim, deslocando o peso de um pé para o outro, assumindo uma posição de ataque de repente. Vamos lá, Edward. Desligue um pouco esse negócio e lute de forma justa. Não dá para desligar, lembrei ele. Eu me perguntei como aquela garota humana consegue bloquear você, refletiu o Emmett. Talvez ela possa me dar umas dicas. Meu bom humor desapareceu. Fique longe dela, rosnei entre os dentes. Calma, calma, suspirei. Emmett veio se sentar ao meu lado na pedra. Desculpe, sei que você está passando por um momento difícil. Eu realmente estou tentando não ser um idiota insensível. Mas como esse é meio que meu estado natural, ele esperou que eu risse da piada. Em seguida fez uma careta. Sempre tão sério, com que está chateado agora? Estou pensando nela, quer dizer, preocupado com ela, na verdade. Qual é o motivo da preocupação? Você está aqui. Ele gargalhou. Ignorei a piada novamente, mas respondi a pergunta. Já parou para pensar em como todos eles são frágeis? Quantas coisas ruins podem acontecer a um mortal? Na verdade, não, mas acho que entendo o que você quer dizer. Não fui páreo para o urso da primeira vez, não é? Ursos, murmurei, acrescentando um medo novo à já enorme lista. Isso ia ser a cara dela, não? O urso vagando pela cidade? É claro que ele iria direto até Bella. Emmett riu. Você parece um maluco falando. Consegue perceber isso, né? Imagine, apenas por um minuto, que Rose lhe fosse humana, Emmett, e pudesse dar de cara com o urso, ou ser atingida por um carro, ou um raio, ou cair da escada, ou ficar doente, pegar uma doença. As palavras irromperam com violência da minha boca. Era um alívio finalmente colocá-las para fora. Tinha me atormentado o fim de semana inteiro. Incêndios, terremotos e tornados. Qual foi a última vez que você assistiu ao noticiário? Já viu o tipo de coisa que acontece com eles? Assaltos e homicídios. Cerrei os dentes e de súbito fiquei tão furioso diante da ideia de que outro humano pudesse machucá-la que não consegui respirar. Ei, vai com calma, cara. Ela mora em Forks, lembra? Então, o máximo que vai acontecer é ela tomar chuva. Ele deu de ombros. Acho que ela tem um tremendo azar, Emmett. Realmente acho. Veja as evidências de todos os lugares do mundo para onde poderia ir. Ela vem parar justamente uma cidade onde vampiros compõem uma parcela significativa da população. Mas nós somos vegetarianos, então isso não seria sorte em vez de azar? Com o cheiro que ela exala, definitivamente azar. E além disso, mais azar ainda, o cheiro que ela exala para mim. Olhei de cara feia para as minhas mãos, detestando-as de novo. Só que você tem mais autocontrole do que praticamente qualquer outra pessoa além de Carlyle. Sorte de novo. A van... Aquilo foi um acidente. Você deveria ter visto a van indo na direção dela. Sem parar, juro, era como se ela tivesse alguma espécie de campo magnético. Mas você estava lá. Isso foi sorte.
Foi mesmo? Esse não é o maior azar que uma humana poderia ter encontrar um vampiro que se apaixone por ela? Emmett refletiu em silêncio por um instante. A imagem da garota surgiu em sua mente, mas ele a considerou desinteressante. Sinceramente, não consigo entender essa atração. Ora, eu também não consigo ver o encanto de Rosalie, retruquei, de forma grosseira. Sinceramente, ela parece dar mais trabalho do que um rosto bonito que compense. Emmett riu. Imagino que você não me diria... Não sei qual é o problema dela, Emmett. Mentiu com um sorriso largo e repentino. Vê a intenção dele a tempo de me defender. Ele tentou me empurrar para a pedra e ouvimos o ruído alto de algo se partindo quando uma fissura se abriu na rocha entre nós. Trapaceiro, resmungou ele. Esperei que tentasse mais uma vez, mas seus pensamentos tomaram outra direção. Ele estava pensando no rosto de Bella novamente, imaginando-o mais pálido, com os olhos vermelhos. Não, falei, com a voz embargada. Isso resolve suas preocupações com a mortalidade, não é? E assim você não ia mais querer matá-la também. Não é a melhor solução? Para mim ou para ela? Para você, respondeu ele sem precisar pensar. Seu tom acrescentava é claro, ri sem achar graça. Resposta errada. Não fiquei muito chateado, lembrou-me ele. Rosalie ficou. Ele suspirou. Nós dois sabíamos que Rosalie faria qualquer coisa, abriria a mão de qualquer coisa, se pudesse ser humana novamente. De qualquer coisa, até de Emmett. Rose ficou, concordou ele baixinho. Eu não consigo, não posso. Eu não vou arruinar a vida de Bella. Você não sentiria o mesmo se estivéssemos falando de Rosalie? Emmett refletiu um pouco. Você realmente a ama? Não consigo nem descrever o que eu sinto. De repente, essa garota se tornou tudo para mim. Não consigo mais ver sentido no resto do mundo sem ela. Mas você recusa transformá-la? Ela não vai viver para sempre, Edward. Sei disso, grunhiu. E como você mesmo disse, ela é meio frágil, pode acreditar. Sei disso também. Emmett não era uma pessoa de muito tato e assuntos delicados não era seu forte. Ele estava se esforçando, fazendo o possível para não ser grosseiro. Você pode ao menos tocá-la? Bem, se você a ama, não vai querer, tocá-la? Emmett e Rosalie compartilhavam um amor intensamente físico. Ele tinha muita dificuldade de compreender como alguém podia amar sem esse aspecto. Suspirei. Não consigo nem pensar nisso, Emmett. Caramba, quais são as suas opções, então? Não sei, sussurrei. Estou tentando encontrar uma maneira de me afastar dela, mas não consigo me imaginar longe de Bella. Com uma profunda satisfação, de repente me dei conta de que ficar era o certo, pelo menos por enquanto. Com Peter e Charlotte a caminho, temporariamente ela estava mais segura comigo por perto do que sem mim. Por enquanto, eu poderia ser seu improvável protetor. A ideia me deixou nervoso. Fiquei ansioso para voltar a desempenhar esse meu papel pelo maior tempo possível. Emmett notou a mudança na minha expressão. No que você está pensando, neste exato momento? Admiti, um pouco constrangido. Estou morrendo de vontade de voltar para Forks e conferir como ela está. Acho que não vou aguentar até domingo à noite. Ah, não, você não vai voltar para casa antes do combinado. Deixe o Rosalie se acalmar um pouco, por favor, por mim. Vou tentar, falei, em dúvida. Emmett tocou o celular no meu bolso. Alice ligaria se houvesse algum motivo para pânico. Ela age de forma tão estranha quanto você em relação a essa garota. Eu não tinha como discordar. Tudo bem, mas não vou ficar além de domingo. Não faz sentido nos apressarmos para voltar. De qualquer jeito, vai fazer sol. Alice diz que não precisamos ir à escola até quarta-feira. Balancei a cabeça rigidamente. Peter e Charlotte sabem como se comportar. Eu realmente não me importo, Emmett. Com o azar que Bella tem, ela vai acabar se brilhando na floresta, bem na hora errada e estremeci. Vou voltar no domingo. Emmett suspirou. Exatamente igual a um maluco. Bella estava dormindo tranquilamente quando escalei até a janela de seu quarto de manhã, cedo, na segunda-feira. Eu tinha levado óleo para lubrificar as dobradiças, me rendendo por completo a esse demônio particular, e a janela agora se abria sem fazer barulho para que eu entrasse. Dava para ver, pela forma como seu cabelo estava ajeitado sobre o travesseiro, que ela tivera uma noite menos inquieta do que na última vez que eu passara por lá. Ela estava com as mãos unidas sobre o rosto, feito uma criança pequena, e sua boca estava ligeiramente entreaberta. Eu ouvia sua respiração regular. Era um alívio imenso estar ali, poder vê-la de novo. Eu me dei conta de que só ficava tranquilo de verdade se pudesse fazer isso. Nada parecia certo quando eu estava longe dela. Não que tudo estivesse certo quando eu estava com ela. Suspirei em seguida, inspirei, deixando que a sede ardente queimasse minha garganta. Eu tinha passado muito tempo longe daquela sensação. O tempo sem dor e tentação me tornaria ainda mais potentes naquele momento. Tão potentes que eu tinha medo de me ajoelhar ao lado da cama de Bella para ler os títulos de seus livros. Eu queria conhecer as histórias que ocupavam sua mente, mas tinha medo de algo maior que a minha sede. Eu tinha medo de que, se ela me permitisse chegar muito perto, eu quisesse me aproximar ainda mais. Seus lábios pareciam muito quentes e macios. Imaginei como seria tocá-los com a ponta dos dedos, bem de leve. Esse era exatamente o tipo de erro que eu tinha
tinha que evitar. Meus olhos percorreram seu rosto várias vezes, examinando-o à procura de mudanças. Os mortais mudavam o tempo todo. Eu ficava ansioso só de pensar em perder alguma coisa. Achei que ela parecia cansada, como se não tivesse dormido o suficiente naquele fim de semana. Será que ela havia saído? Ri de forma silenciosa e irônica ao pensar no quanto aquilo me incomodava. E daí, se ela tivesse saído, eu não era o dono dela. Ela não era minha. Não, ela não era minha. E eu fiquei triste de novo. Mãe, murmurou Bella. Não, deixa eu, por favor. O franzir em sua testa, que lembrava um pequeno V, estava mais fundo. Fosse lá o que a mãe dela estivesse fazendo no sonho. Era algo que claramente a preocupava. De repente, Bella rolou na cama, trocando de lado, mas suas pálpebras não se moveram. Sim, sim, sussurrou. Então suspirou. Ai, é verde demais. Uma de suas mãos se contraiu e eu notei que havia arranhões superficiais recém-cicatrizados na base da palma. Será que ela havia se machucado? Embora obviamente não fosse um ferimento grave, e ainda assim me perturbou. Levando em conta o local, concluí que Bella devia ter tropeçado. Parecia uma explicação razoável, apesar de tudo. Ela continuou a implorar algo para a mãe mais algumas vezes. Murmurou alguma coisa sobre o sol. Então adentrou um sono profundo e silencioso e não se mexeu mais. Era reconfortante saber que eu não teria que tentar decifrar esses pequenos mistérios para sempre. Havíamos nos tornado amigos, ou pelo menos estávamos tentando ser amigos. Eu podia perguntar sobre o fim de semana dela, sobre a praia, ou qualquer que fosse a atividade que tinha se estendido até tarde da noite, deixando-a com uma aparência tão cansada. Eu podia perguntar o que tinha acontecido com suas mãos e podia rir um pouco quando ela confirmasse minha teoria. Sorri de leve ao me perguntar se ela teria de fato caído na praia. Eu me perguntei se ela tinha se divertido no passeio. Eu me perguntei se ela tinha pensado em mim em algum momento, se tinha sentido uma fração da falta que eu senti dela. Tentei imaginá-la ao sol da praia, mas a imagem era incompleta, porque eu nunca tinha ido à praia de Lapuche, só sabia como era por meio de fotos. Senti um leve mal-estar ao pensar na razão, porque nunca tinha ido àquela linda praia que ficava tão perto de casa. Bella tinha passado o dia em Lapuche, um lugar ao qual eu estava proibido de ir devido ao acordo, um lugar onde poucos anciões ainda se lembravam das histórias sobre os Cullen, recordavam e acreditavam nelas, um lugar onde conheciam o nosso segredo. Balancei a cabeça. Não havia nada com que me preocupar lá. Os Quileutes também eram obrigados a respeitar o tratado. Mesmo que Bella cruzasse com um desses anciões, eles não poderiam revelar nada. E por que o assunto viria à tona? Não, os Quileutes talvez fossem a única coisa com a qual não tinha que me preocupar. Fiquei irritado com o sol quando ele começou a nascer. Isso me lembrou que eu teria que esperar dias para matar minha curiosidade, porque o sol tinha escolhido brilhar bem naquele momento. Suspirando, saí pela janela do quarto de Bella antes que ficasse claro o suficiente para que alguém me visse ali. Eu queria esperar no trecho da floresta, densa perto de sua casa, para vê-la quando saísse para a escola. Mas, quando me aproximei das árvores, fiquei surpresa ao descobrir vestígios do cheiro dela, que ainda perduravam na trilha estreita que levava até lá. Segui rapidamente o cheiro, curioso, minha preocupação aumentando conforme a trilha se embrenhava cada vez mais na floresta. O que Bella tinha ido fazer ali? O rastro que ela havia deixado se interrompia abruptamente no caminho do nada. Ela havia saído apenas alguns passos da trilha, indo para o meio dos abetos, onde tocou o tronco de uma árvore caída. Talvez estivesse sentado lá. Senti-me no mesmo lugar que ela ocupara e olhei em volta. A única coisa que ela teria visto ali eram samambaias e a floresta. Provavelmente tinha chovido, pois o cheiro estava atenuado e não impregnado na árvore. Por que Bella teria se sentado ali sozinha? E ela estivera sozinha, não havia dúvida, no meio da floresta molhada e escura. Não fazia sentido e, ao contrário das minhas outras curiosidades, eu dificilmente poderia tocar nesse assunto em uma conversa descontraída. Então, Bella, eu estava seguindo o rastro de seu cheiro pela floresta quando saí do seu quarto, depois de observar você dormir, sem dúvida. Seria uma bela forma de quebrar o gelo. Eu nunca saberia o que ela ficou pensando e fazendo ali, o que me fez ranger os dentes de frustração. Pior ainda, aquilo se parecia demais com o cenário que eu havia descrito para Emmett. Bella, vagando sozinha pela floresta, onde seu cheiro poderia atrair qualquer um que fosse capaz de farejá-la. Grunhei. Ela não se conteve em ter azar. Ela o seduzia. Bem, por enquanto Bella tinha um protetor. Eu ia cuidar dela, protegê-la do perigo, pelo máximo de tempo que pudesse. De repente, me vi desejando que Peter e Charlotte prolongassem sua estada. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!